Olá pessoal, tudo bem? Esta é a nossa aula de número 46 e nós estamos estudando calorimetria, ok? Hoje nós estudaremos os conceitos de calor específico, calor sensível e calor latente. E nós vamos resolver um exercício para determinação da quantidade de calor sensível, ok? O que é importante desta aula de hoje? Vocês entenderem os conceitos de calor específico, calor sensível e calor latente. O que é calor específico? O que é calor sensível? Quando é que ocorre o calor sensível? O que é calor latente? Quando é que ocorre, né, esse tipo de calor latente, ok? O conteúdo da aula de hoje encontra-se nas páginas 43 a 46 do livro didático, tá certo? Ok. Pessoal, o que nós precisamos assimilar para poder resolvermos os exercícios posteriores? Olha só, essas relações aqui, olha, fluxo de calor é a quantidade de calor, é a razão entre a quantidade de calor, tá certo? E a variação de temperatura. Então essa é uma relação importante que nós temos que saber, ok? Esta outra relação também aqui, olha, que o fluxo de calor é o K, que é o coeficiente de condutibilidade térmica, ok, do material, a área área do material, a variação de temperatura e a espessura do material, o qual se quer determinar o fluxo de calor, ok? A unidade de fluxo de calor, pessoal, como a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura, a unidade de fluxo de calor é caloria por segundo, tá certo? Caloria por segundo é a unidade de fluxo de calor, ok? Nós resolvemos aqui na aula anterior este exercício aqui, o exercício R1, tá certo? E agora nós vamos avançar na resolução de outros exercícios e da explicação de outros conceitos para que auxiliares a resolução desses exercícios que nós iremos fazer, ok? Vamos lá então, vamos avançar aqui. Olha só, aqui nós estamos estudando a calorimetria. Como eu já tinha falado para vocês, calorimetria, o que é calor? Nós estamos estudando já calor durante todo o primeiro trimestre, tá? E o conceito de calor é o seguinte: a energia térmica em trânsito, em movimento, tá? Se existe um fluxo de energia, existe uma diferença de temperatura. E toda vez que ocorre uma diferença de temperatura, é porque está atuando um calor, tá? Então, calor é a energia térmica em trânsito devido à diferença de temperatura existente, fluindo espontaneamente do sistema de maior para o de menor temperatura, ok? Então, a unidade, o que vocês precisam destacar? A unidade de medida do calor é o joule ou a caloria, tá, ok? E o que significa a palavra uma caloria? Uma caloria é a quantidade de calor trocada para fazer variar em graus Celsius a quantidade de 1 grama de água no estado líquido, tá certo? Então, é a quantidade de calor, tá certo? Que é trocado para fazer variar a temperatura da água em 1 grau Celsius, tá certo? 1 grama de água variar em 1 grau Celsius 1 grama de água. Isso é a definição de caloria, ok? Outra coisa importante também é que uma caloria corresponde a 54, Ô, pessoal, aqui tá errado aqui, corrigi já, tá? Uma caloria não é 54, uma caloria corresponde a 4,186 joule, ok? Então, se a gente quiser transformar de caloria para joule, a gente multiplica o valor em caloria por 4,186, tá certo? Ok, então, vamos avançar então, pessoal. A forma de propagação do calor, tá certo? Então, o calor ele pode se propagar, pessoal, por condução térmica, tá certo? Condução térmica, convecção térmica ou por irradiação, ok? O que seria a condução térmica? Pessoal, condução térmica é a propagação do calor
Pessoal, a energia se transmite de partícula para partícula. Então, na condução térmica, a propagação do calor ela se dá por contato, ok? Então, na condução térmica, a propagação do calor, na qual a energia térmica se transmite de partícula para partícula. Então, para ocorrer condução térmica, tem que ter a ver o contato direto, o contato físico, ok? Então, nessa forma de propagação do calor, ocorrem colisões entre as partículas, como os átomos, as moléculas, alterando a agitação térmica, ok? Então, aqui nós temos alguns exemplos aqui de materiais que são bons condutores de calor, pela via da condução térmica. Vamos supor os metais em geral, a prata, o ouro, o alumínio, o latão, o aço, ok? Eles são bons condutores de calor pela via da condução térmica. E outros que são maus condutores de calor, por exemplo, o gelo, a água líquida, a madeira, a lã, o papel, o vidro, ok? O isopor, a borracha. Esses materiais que são maus condutores de calor, eles são considerados são chamados de isolantes térmicos, tá certo? Agora aqui, por convecção térmica. O que é a convecção térmica, pessoal? É a propagação do calor na qual a energia térmica se transmite mediante o transporte de matéria. O que é isso, pessoal? Vou explicar para vocês. É o seguinte, eu vou explicar para vocês através dessa ilustração aqui, olha, ok? Olha só, durante o dia o Sol está quente, né? O Sol está quente. Aqui eu tenho aqui a costa, né, o continente, e aqui eu tenho o ar, o mar, ok? Olha só, o continente, tá certo? Ele aquece mais rapidamente durante o dia, né? Pelo Sol, pela irradiação do Sol, ok? Ele aquece mais rapidamente, enquanto a água do mar, ela aquece menos, porque ela durante o dia, ela se aquece lentamente, ok? O continente aquece mais, então a temperatura no continente é maior do que a temperatura no mar. Então aqui eu tenho no continente, eu tenho um ar menos quente, ok? Aqui no continente, menos quente. E aqui, no mar, eu tenho um ar menos quente. E no continente eu tenho um ar mais quente. Portanto, eu tenho aqui uma diferença, né, de temperatura. Então, sempre que tem uma diferença de temperatura, existe um fluxo de calor, né? Ok? Este ar aqui do continente, por ele ser menos quente, ele é mais pesado. E o ar do oceano, por ser menos quente, ele é um ar que ele é mais denso, mais pesado. E o ar do continente é um ar quente, é um ar mais leve. Então, durante o dia, pessoal, quem está no continente, principalmente quem está na praia, vê aquela brisa, né? Aquele vento vindo do mar, aquele vento frio vindo do mar, né? Aí é até gostoso a gente pegar aquele vento vindo do mar. E esse vento vindo do mar, ele muda a temperatura no continente pela convecção térmica, ou seja, ele transmite energia através do transporte de matéria. Essa matéria que é transportada aqui, no caso, que vai interferir na temperatura do continente, é o ar, tá certo? Agora à noite, pessoal, quando chega a noite já é diferente, ok? Durante a noite, o ar do continente ele começa a esfriar, ele fica menos quente do que o ar do oceano, tá certo? Aí o fluxo de energia se dá no sentido do continente para o oceano, ok? Então esse ar que vai se direcionar no sentido do oceano, ele altera a temperatura do ar que está sobre o oceano, ok? Por esse fenômeno da convecção térmica. Então, a convecção térmica, pessoal, ela acontece, né, pelo deslocamento de partículas, né?
de massas, tá certo? De uma posição para outra. Portanto, observável somente em meios fluidos, ok? Ou seja, os líquidos ou os gases, ok? Esse texto que está aqui destacado, ele está justamente falando disso que eu acabei de explicar, desse fenômeno da convecção térmica que ocorre nos oceanos. Ok? Geralmente, quando nós ligamos a televisão no jornal, nós escutamos o jornalista falar que uma frente fria, né? Uma frente fria vem do sul do país. Então, geralmente, a nossa região aqui, ela é uma região muito quente. Então, as frentes frias, elas vêm mudando toda a temperatura aqui quando chegam à nossa região, ela muda, ela causa alteração na temperatura das nossas regiões ou das regiões mais quentes onde elas chegam. Tá certo? Agora, irradiação. A irradiação ou radiação térmica é a propagação do calor na qual a energia térmica se transmite através de ondas eletromagnéticas. Tá certo? Então, a irradiação, pessoal, ela ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. Um exemplo disso são as luzes, são os raios ultravioletas. Os raios ultravioletas é uma espécie de onda eletromagnética vinda do Sol. Então é uma fonte de irradiação térmica, ok? As lâmpadas também, principalmente as lâmpadas incandescentes. As lâmpadas incandescentes, elas também são uma fonte de irradiação térmica, ok? O que é importante nós sabermos sobre a propagação do calor pela irradiação? É importante saber que essa propagação ocorre por ondas eletromagnéticas, tá certo? As velocidades dessas ondas são extremamente altas, ok? E no vácuo, essas ondas eletromagnéticas alcançam a velocidade da luz, ou seja, 300 km por segundo. Olha só, a energia radiante emitida por um corpo é propagada principalmente por raios infravermelhos, ok? E essa característica é muito útil quando a gente faz mapeamento de vegetações. Okay? Existem satélites que circulam em órbita ao redor do nosso planeta que eles captam os diferentes ondas que são emitidas pelas vegetações, pelas montanhas, e aí, com base no tipo de onda, se identifica se trata de uma vegetação, se trata de uma montanha, ou de um corpo hídrico, ok? Então, essa informação é importante para nós fazermos, principalmente, mapeamentos em grande escala. Pessoal, nós vamos estudar agora o conceito de calor sensível e calor latente. O que seria um calor sensível? Quando é que eu posso chamar um calor de calor sensível? E quando é que eu posso chamar o calor de calor latente? Ok? Olha só. Olha o conceito aqui de calor sensível. Calor sensível é o calor trocado que faz com que uma substância sofra somente variação de temperatura, ok? Então, o que é o calor sensível, pessoal? Por exemplo, se eu forneço uma determinada quantidade de calor para uma determinada substância, ok? E se essa substância sofrer somente uma variação de temperatura, então essa quantidade de calor que eu forneci para essa substância é chamado de calor sensível, ok? Mas se, por exemplo, se eu forneço uma determinada quantidade de calor para uma substância e essa substância ela muda de estado físico, ou seja, ela passa para um outro estado, vamos supor, ela passa do estado sólido para o estado líquido, ou passa do estado líquido para o estado gasoso, tá certo? Essa quantidade de calor que provocou essa mudança de fase, essa mudança de estado físico da substância ou da matéria, é chamada de calor latente, ok? Então, o que é calor latente? O calor trocado que altera
o estado físico. Ok? Se a troca de calor alterou o estado físico, então esse calor que foi trocado é chamado de calor latente. Ok? E é calor sensível quando não quando ocorre somente variação de temperatura. Ok? Então é muito importante que vocês entendam o que é calor sensível, o que é calor latente. Pessoal, aqui nós temos aqui uma curva de aquecimento, onde nós temos uma substância aqui, olha, que ela está num estado sólido, tá certo? Ela está inicialmente no estado sólido, aí ela começa a receber uma determinada quantidade de calor, que ela vai aumentando a sua temperatura, ela muda, olha, ocorre uma mudança de fase, ela passa do estado sólido para o estado líquido, para uma outra fase, aí, né, nesta outra fase, ela aumenta a sua temperatura até um determinado ponto que ela começa a passar para o estado gasoso. Ocorre uma mudança de fase e ela passa para o estado gasoso. Ok? Vamos analisar esse gráfico aqui, olha só. Aqui nós temos a temperatura representada aqui no eixo vertical, ok? E aqui no eixo horizontal nós temos a quantidade de calor trocado, ok? Então veja bem aqui, olha, esse corpo aqui está numa determinada temperatura aqui, ele começa a receber calor, olha, a temperatura começa a aumentar, só que a temperatura está somente aumentando aqui, não está ocorrendo uma mudança de fase. Só que quando esse corpo ele é aquecido a uma determinada temperatura aqui, esse corpo chega num ponto de fusão, ok? Onde a temperatura dele começa a passar de um estado para o outro estado. O que nós podemos destacar aqui, ó, nesse ponto aqui, onde ocorre a mudança de fase? Aqui, olha, nesse intervalo aqui, há uma mistura de fases, sólida e líquida. Ok? O corpo que está no estado sólido, ele não passa para o estado líquido imediatamente ao chegar no ponto de fusão do material. Ok? Quando chega no ponto de fusão, pessoal, ele começa a passar para um outro estado. Então, uma parte do corpo começa a ficar no estado líquido, mas tem uma outra parte ainda que está no estado sólido. Então, aqui permanece uma mistura de fases, ou seja, nesse intervalo aqui, o corpo ainda está no estado sólido e também no estado líquido. Ele somente está totalmente no estado líquido aqui, ó, neste ponto aqui. Ok? Quando ele está nesse ponto aqui, ele recebeu uma determinada quantidade de calor para chegar nesse ponto, ele ficou totalmente aqui no estado líquido. E aí ele continua recebendo calor, ok? Ele continua recebendo calor e a sua temperatura está aumentando até ele encontrar aqui, se encontrar no ponto de ebulição, onde ele vai passar do estado líquido para o estado gasoso, ok? Então aqui nesse trecho aqui ocorre a mudança de fase. Só que essa mudança de fase ela não ocorre assim rapidamente. Leva um tempo para essa mudança de fase acontecer, ok? Então aqui novamente ocorre uma mistura de fases, líquida e gasosa, ok? Aqui o líquido e o gasoso estão juntos, até o corpo ficar totalmente no estado gasoso. Tá certo? Então, olha só, nesse trecho aqui, nesse primeiro trecho aqui, nós dizemos aqui, olha, que a quantidade de calor que o corpo recebeu é uma quantidade de calor sensível, ok? Porque nesse trecho aqui estava ocorrendo somente variação de temperatura, ok? Já nesse segundo trecho aqui, olha, a quantidade de calor latente de fusão, ok? O corpo ele passou do estado sólido para o estado está passando, aliás, do estado sólido para o estado líquido. Então, é a quantidade de calor latente de fusão. Então, nesse segundo trecho aqui, a quantidade de calor que o corpo recebeu é chamada de calor latente. Por quê? Porque aqui está ocorrendo uma mudança de fase. Novamente aqui, olha, aqui está ocorrendo uma quantidade de calor sensível, porque só está ocorrendo aqui variação de temperatura. Mas aqui, ó, nesse trecho aqui, onde a temperatura permanece constante,
ok? Onde prevalece uma mistura de fase líquida e gasosa, ou então mistura de fase sólida e líquida, o calor é chamado de calor latente, ok? Como está passando do estado líquido para o estado gasoso, então é calor latente de ebulição, ok? Fusão, ebulição, tá certo? Então, deu para entender agora, né? Quando é que ocorre o calor sensível e quando é que ocorre o calor latente. Calor latente é quando está acontecendo somente a variação de temperatura e a quantidade de calor. E aqui, olha, para ocorrer essa mudança de fase, o corpo ele recebe continua recebendo uma determinada quantidade de calor. Então ele recebe uma determinada quantidade de calor sensível e uma outra quantidade de calor latente. Essas duas quantidades de calor que o corpo recebe, quantidade de calor sensível e quantidade de calor latente, é possível de determinação. Nós vamos determinar essas quantidades de calor. Então, pessoal, é importante vocês entenderem esse gráfico, tá? Calor sensível é quando ocorre somente variação de temperatura. E calor latente, quando a temperatura permanece a mesma, tá certo? Mas o corpo está tendo uma mudança de fase. Aqui, novamente, aqui, ó, nós temos aqui uma substância aqui, no caso a água, ok? Que está aqui aliás, não está falando que é água, né? Eu não li aqui esse texto aqui, né? Mas acho que não é água, não. Uma determinada substância aqui que está numa temperatura inicial negativa, está no estado sólido, ok? Vamos ler aqui os patamares que são os trechos do gráfico em que os segmentos são horizontais, indicam que as temperaturas mantêm-se constantes. Isso significa que nelas ocorrem as mudanças de fase. No primeiro patamar, onde está o ponto de fusão, a substância passa do estado sólido para o líquido. Ok, não está falando em água. Então nós temos uma substância aqui que está no estado sólido. Ok? Está numa temperatura negativa no estado sólido. Ela começa a receber uma quantidade de calor. Ok? Ela começa a receber uma determinada quantidade de calor. O corpo ele perde calor e essa substância ela recebe calor. Aí a temperatura dessa substância começa a subir, ok? Só que ela ainda está no estado sólido. Ok? Quando ela chega à temperatura de 0 graus Celsius, sua temperatura fica constante e ela começa a receber uma quantidade de calor que nós chamamos de calor latente. Então, nesse primeiro trecho aqui, olha, aqui a quantidade de calor aqui é calor sensível, representado pela letra S, QS, calor sensível. Aqui, ó, nesse trecho aqui, onde está ocorrendo a mudança de fase, esse trecho reto aqui, a temperatura permanece a mesma, então está ocorrendo a mudança de fase. E esse calor que esse corpo está recebendo é chamado de calor latente, QL. Então aqui é calor sensível, olha só. Calor sensível, e aqui é calor latente. Aqui é calor sensível. Calor sensível. Ok? É sempre nos trechos que está ocorrendo mudança de fase, o calor é latente. Nos trechos que está ocorrendo somente variação de temperatura, é calor sensível. Tá certo? Agora é o seguinte, quando uma substância, olha só, aliás, olha só, o sinal atribuído às trocas de calor. O sinal do calor ele é positivo, ou seja, maior do que zero, quando o calor é recebido. Tá certo? Quando uma substância recebe calor, então essa quantidade de calor é positiva. Quando uma é negativa, quando a substância ela cede calor, ela está perdendo calor. Tá certo? Então, quando nós encontrarmos uma determinada de calor, o valor de positivo, isso significa que a substância recebeu calor. Quando nós encontrarmos uma determinada quantidade de calor negativa, isso vai significar que a substância ela cedeu calor, ok? Quantidade de calor sensível, ok? Aqui nós temos aqui uma relação matemática que nos permite determinarmos a quantidade de calor sensível que uma substância ela recebeu, né, após sofrer uma variação de temperatura, tá certo? Então aqui a quantidade de calor sensível é igual a mc delta θ, ok? Onde o QS é a quantidade de calor sensível,
ok? O M é a massa da substância. O C, pessoal, é o calor específico da substância. E o ΔT é a variação de temperatura. Eu queria fazer uma observação sobre esse Czinho aqui, ó, o calor específico da substância, ok? Tá? Aqui nós temos aqui, olha, várias substâncias. Cada substância ela tem um calor específico diferente. Vamos supor, aqui nós temos vários materiais aqui, olha, o hélio, a água, o álcool, o benzeno, o vapor de água, a madeira, tá certo? O nitrogênio, o ar, o alumínio, tá aqui várias substâncias aqui discriminadas, e aqui o seu calor calor específico da substância, ok? Pessoal, o calor específico da substância está indicado nessa tabela aqui ao lado, e ele representa a capacidade em que essa substância ela é capaz de receber calor, mais calor ou menos calor, ok? Quanto maior o calor específico, maior é a capacidade da substância receber calor, ok? E quanto menor o calor específico, menor será essa capacidade, tá certo? Vamos lá. Então, olha só, pessoal, essa relação aqui ela é muito importante, ok? Então, anote essa fórmula aqui, ó. QS é igual a MC delta θ, ok? QS, calor sensível, tá certo? E capacidade térmica. Olha, a capacidade térmica, ela indica a capacidade de calor que o objeto deve trocar para variar a sua temperatura em 1 grau, ok? Então, a quantidade de calor exprime a capacidade térmica, exprime a quantidade de calor necessária para uma substância variar sua temperatura em 1 grau. Então, a capacidade térmica é o Q dividido por ΔT. Pode ser aqui o QS, aliás, aqui tem que ser calor sensível, tá? Calor sensível dividido pela variação de temperatura. Quando pedir, então, num cálculo, calcule a capacidade térmica, você tem que saber aqui, pessoal, a quantidade de calor que a substância recebeu e a variação de temperatura sofrida por essa substância, tá certo? Aqui, quantidade de calor latente, ok? Quantidade de calor latente. As substâncias, elas têm um calor específico, ok? Calor específico, mas elas possuem calor latente também. O calor específico nós usamos quando o calor ele é calor sensível, tá certo? Esse Czinho aqui, ó, nós utilizamos quando o calor é calor sensível. E essa questão da quantidade de calor latente, toda substância ela também tem um calor latente, um calor latente de fusão. Ok? Vamos supor aqui, olha, o calor latente. O calor latente ele é representado pela letra L. Ok? Aqui uma determinada substância tem um calor latente de fusão na ordem de 80 calorias por grama. E o calor latente de vaporização é 540 calorias por grama. Tá certo? Então eu vou colocar aqui agora a relação que expressa, aliás, a quantidade de calor latente. A quantidade de calor sensível era MC delta θ. Lembra? A quantidade de calor sensível era MC delta θ. Agora, a quantidade de calor latente que recebe uma substância é M vezes L. Tá certo? É a massa multiplicado pelo calor latente da substância. Tá certo? Então, a quantidade de calor latente ela é expressa pelo produto da massa da substância pelo calor latente, tá certo? Na mudança de fase, ok? Esses valores de calor latente, geralmente os problemas vão fornecer, ok? Então aqui, novamente aqui eu tenho aqui, olha, a definição aqui de mudança de fase. Quando uma substância passa de um estado sólido para o estado líquido, ocorre o quê? A fusão. Quando passa do estado líquido para o estado gasoso, esse fenômeno é chamado de vaporização. Quando passa do estado gasoso para o estado líquido, é liquefação. Quando passa do estado líquido para o estado sólido, é solidificação. E tem substâncias também, pessoal, que passam do estado sólido para o estado gasoso, tá certo? O exemplo mais que nós lembramos assim imediatamente é a questão da naftalina. Ok? A naftalina ela é aquela bolinha branca que colocamos para espantar
os fungos, né, que estão no guarda-roupa, ela sofre um processo de sublimação, porque ela está no estado sólido, aí ela passa para o estado gasoso, tá certo? Tem substâncias também, pessoal, que passam diretamente do estado gasoso para o estado sólido. Não estou lembrado aqui de cabeça agora, mas eu prometo citar esse exemplo para vocês na próxima aula, ok? E agora, pessoal, nós vamos fazer aqui esse exercício, tá certo? Vamos fazer aqui esse exercício. Essa questão, ela afirma o seguinte: o diagrama temperatura por tempo, temperatura versus tempo da figura a seguir, refere-se ao que acontece quando uma barra de metal de 100 gramas de massa recebe calor de uma fonte de potência constante, à razão de 200 calorias por minuto, ok? Está aqui o gráfico aqui que nós temos que analisar e tirarmos algumas informações. Aí ele fala o seguinte: com base nessas informações, determine, letra A, a quantidade de calor sensível recebida pela barra nos 5 minutos iniciais. Letra B, o calor específico do metal. Ok? Então aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, para resolver aqui essa letra A aqui, eu vou colocar aqui, a letra A, é pegar os dados do problema. Ok? Sempre nós colocamos os dados. Quais são os dados que o problema está nos fornecendo? Primeiramente, o diagrama temperatura por tempo da figura a seguir refere-se ao que acontece quando uma barra de metal de 100 gramas de massa. Então aqui é fornecido a massa. A massa é igual a quanto? A 100 gramas. Eu vou colocar aqui as informações. Ok? 100 gramas de massa, ela recebe calor de uma fonte cuja potência constante é constante, a razão de 200 calorias por minuto. Ora, veja bem, potência, pessoal, nós estamos nos referindo aqui, olha aqui, eu falei para vocês bem aqui, olha, potência é nada mais, nada menos que o que? O fluxo de calor, olha. Quantidade de calor por unidade de tempo, é o fluxo de calor, tá certo? Essa potência aí, no caso, é o fluxo de calor, tá? É caloria por uma unidade de tempo, olha, caloria por uma unidade de tempo. Então, esse fluxo de calor, que é a potência, ok? O fluxo é representado pela letra φ, ok? Essa letra que recebe o nome de φ. Esse fluxo de calor é da ordem de 200 calorias por minuto, tá certo? Agora veja bem, aqui olha, o problema está dizendo o seguinte, que a substância está numa temperatura, olha, quando o tempo é igual a zero, a substância está numa temperatura de 10 graus Celsius. Isso aqui é a temperatura inicial, tá certo? A temperatura inicial é de 10 graus Celsius. E a temperatura final, desculpa, eu coloquei temperatura, né? Nós não estamos simbolizando temperatura com a letra T, e sim com a letra θ, ok? Então deixa eu trocar aqui, tá? A temperatura é a letra θ. Então a θ, θ inicial, e tem aqui θ final. O θ final é quanto? É 50 graus Celsius. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esse corpo, ele sofreu uma variação de quanto aqui, pessoal? Qual foi a variação de temperatura? A variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial, ou seja, é 50 menos 10, ok? Então, a variação de temperatura foi de quantos graus Celsius? De 40 graus Celsius, tá certo? Essa informação aqui é importante também, porque eu vou utilizar essa informação, ok? Daquela relação sobre o fluxo de calor, nós sabemos que o fluxo de calor, tá tipo um coraçãozinho aqui, né? Mas isso aqui é uma bola com um traço no meio aqui, tá? Fluxo de calor, deixa eu apagar, tá feio esse negócio. Deixa eu apagar aqui, fluxo de calor, tá? Vou apagar, apaguei, pronto. Então aqui eu tenho aqui, que fluxo de calor é a quantidade de calor sensível dividido pela variação do tempo, tá certo? É por isso que eu tirei T aqui, para não confundir aqui. Tempo é T e variação de temperatura é θ, ok? Então, se eu quero saber a quantidade de calor
recebida por determinada substância, a quantidade, a letra A, a quantidade de calor sensível recebida, eu vou pegar o que, pessoal? Eu vou pegar aqui, ó, a quantidade de calor sensível será o fluxo de calor multiplicado pela variação do tempo. O fluxo de calor multiplicado pela variação do tempo. Tá ok? Então, quanto é a quantidade de calor sensível? Ora, qual é o fluxo de calor, pessoal? Está aqui, ó. O fluxo de calor é 200 calorias por minuto. Então, eu vou pegar 200 calorias multiplicado pela variação do tempo. Quanto foi a variação do tempo, pessoal? Está aqui, olha. A variação do tempo qual foi a variação do tempo aqui? Deixa eu só eu mudar aqui. Eu vou primeiro determinar aqui a variação do tempo, porque eu não tinha determinado a variação do tempo. Me apressei aqui, tá? Se bem que essa informação é uma informação que está diretamente no gráfico, né? Mas é bom fazer essa questão assim de forma detalhada para vocês, para poder vocês terem uma melhor compreensão. Então a variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Ok, pessoal? Qual é o tempo final? 5. Ok? E qual é o tempo inicial? 0. Então, a variação do tempo é de quanto? 5 minutos. Ok? Se bem que a letra A já estava dizendo, né? A quantidade de calor sensível recebida pela barra nos 5 minutos iniciais. Então, realmente não precisava calcular, né? Mas tudo bem. A quantidade de calor sensível, o que é? É o fluxo de calor, que é quanto? É 200, o fluxo de calor, 200 calorias por minuto, multiplicado pela variação do tempo, que é 5 minutos. Ok? Então aqui, ó, aqui vai dar quanto? Vai dar 1000, né? 1000 calorias, tá certo? Então, qual é a quantidade de calor sensível recebida por essa substância? Olha, a substância ela recebeu uma quantidade de 1000 calorias, tá certo? Em alguns problemas vocês vão verificar que, por exemplo, a quantidade de calor ela tem uma letra K, tá certo? Essa letra K, pessoal, em física, a letra K ela representa a potência 10 elevado à terceira, ok? Ou seja, a letra K é a mesma coisa que 1000, corresponde a 1000 alguma coisa. Então, quando você fala 2K, você fala, por exemplo, 1 quilowatts, 2 quilowatts. Quilo representa 1000. 1 quilowatts. 1 quilowatts de energia. Tá certo? Então, tá falando que é 1000 watts. Porque o quilo representa o 1000. É 1000 watts de energia. Então, eu poderia dizer aqui, olha, que a quantidade de calor sensível é igual. Esse 1000 aqui, pessoal, representa o K. Entendeu? Então, seria 1K. 1K, 1 quilocaloria. Tá certo? Eu poderia dizer que a quantidade de calor foi de 1000 calorias ou a quantidade de calor foi 1 quilocaloria. Tá certo? Quilocaloria. Esse K representa o quilo. Tá certo? Representa esse K aqui, pessoal, representa quilo. Certo? Então vamos agora para a letra B. O calor específico do metal. Ok? Determinamos a letra A. Agora nós vamos determinar aqui, né, o calor específico, né? Específico do metal. O que é o calor específico? É aquele Czinho, né? Aquele Czinho. Aquele C minúsculo. Você lembra que naquela relação de calor sensível é igual a quê? É igual a massa vezes o calor específico multiplicado pela variação de temperatura. O problema, pessoal, tá nos solicitando o calor específico. Esse C aqui, quanto vale esse C do metal? Nós temos o QS? Temos. O QS vale quanto? A quantidade de calor sensível vale 1000. 1000 calorias. Nós temos a massa do metal? Temos. A massa, o problema da massa. A massa é igual a quanto?
a 100 gramas. Vamos confirmar? Está aqui, ó. A massa é igual a 100 gramas, então nós temos a massa. Ok? Nós temos a variação de temperatura? Temos. Quanto vale a variação de temperatura? Está aqui, ó. 40 graus Celsius foi a variação de temperatura. 40 graus Celsius. Então nós temos a quantidade de calor sensível? Temos. Temos a massa? Temos. Temos a variação de temperatura? Temos. Então é possível determinar quem? O calor específico do metal. Então vamos fazer aqui esse cálculo. O calor sensível é igual aqui a massa multiplicado pelo calor específico multiplicado pela variação de temperatura. Quanto vale o calor sensível? 1000 calorias. Então eu vou colocar aqui 1000, ok? Quanto vale a massa do metal? 100 gramas. 100 gramas do metal, que multiplica quem? O calor específico. O calor específico é representado pela a letra C minúscula, multiplicado pela variação de temperatura, que é igual a 40 graus Celsius, ok? Agora eu quero determinar o C, pessoal. Então eu vou multiplicar aqui, ó, 100 multiplicado por 100 multiplicado por 40, dá quanto? Dá 4.000, né? 100 multiplicado por 40 dá 4.000. Então eu tenho 100.000 é igual a 4.000 C. Então isso quer dizer, é a mesma coisa que isso aqui, ó. 4.000 C é igual a 1.000, né? Aí eu vou pegar o C, vou dizer que o C é igual a 1.000 dividido por quanto? Por 4.000. 4.000 passa dividindo 1.000, ok? Corto o zero de cima com o zero de baixo, o zero de cima com o zero de baixo, o zero de cima com o zero de baixo. Então o C, pessoal, sobrou o quê? Sobrou 1 sobre 4, ok? Agora quando eu divido 1 sobre 4, o resultado dá quanto? 1 dividido por 4, coloco um zero aqui, coloco um zero, coloco uma vírgula. 10 dividido por 4 dá 2, 2 vezes 4, 8, aqui empresta 1, 10 menos 8 dá 2, baixa 1, aliás, coloco 1 aqui, 20 dividido por 4 dá 5, 4 vezes 5, 20 aqui, fechou, ok? Então é 0,25, então aqui, olha, é 0,25, ok? Então acabamos de determinar aqui o calor específico. O calor específico do material é 0,25. Só qual é a unidade de calor específico? Ora, nós vimos naquela tabela que nós apresentamos para vocês aqui, olha essa tabela, que a unidade de calor específico é caloria dividido por grama grau Celsius. Caloria por grama grau Celsius, tá certo? Então a unidade de calor específico é caloria por grama grau Celsius. Então eu vou escrever aqui, olha, a unidade de calor específico é caloria por grama grau Celsius, tá certo? Então o calor específico desse metal é 0,25 calorias por grama grau Celsius. Se nós fôssemos na tabela, né, que metal seria mais ou menos, aproximadamente aqui, ó, tá certo? Nós sabemos que os metais eles têm calor específico diferente. Olha só. Então seriam 0,25, né? Então que metal seria aqui? Vamos verificar aqui. 0,25, olha. Seria aqui, estaria entre o nitrogênio e o ar, né? Poderia ser o alumínio também, né? Um alumínio assim com uma qualidade não tão um alumínio não tão puro, tá certo? Seria um material aqui, olha, cujo calor específico estivesse entre o nitrogênio e o alumínio, tá certo? Ok, então, pessoal, o que eu peço para vocês em relação a essa questão, ok? Gostaria que vocês refizessem essa questão, ok? Faça uma vez, faça 2 vezes, até você entender como é que foi o raciocínio, como foi feito os cálculos, tá certo? E tendo alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Então, pode encaminhar uma mensagem perguntando, né, onde foi que não entendeu. Mas o mais importante, pessoal, dessa aula é que vocês entendam o que é o calor específico, o que é o calor latente, ok? Vocês saibam, olha só, essa relação aqui, olha, a quantidade de calor sensível, MC delta θ. A capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, ok? E a quantidade de calor latente, a quantidade de calor latente é a massa vezes o calor latente de mudança de fase,
tá certo? Essas três relações, tá? E a do fluxo de calor, ok? Que o fluxo de calor, aqui, ó, fluxo de calor é a quantidade de calor dividido pela variação do tempo, tá certo? Ok, pessoal? Então, é importante que vocês saibam essas relações, porque nós iremos utilizar essas relações para resolver os próximos exercícios. Nós temos aqui, ó, vários exercícios que nós iremos resolver, tá certo? Então vamos parar por aqui por enquanto, tá? Pessoal, bons estudos, tá? Ok? Qualquer dúvida vocês podem me contactar, ok? Muito obrigado.